to do. Olá, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, sempre agradecendo a presença, a participação de você, telespectador que está aí do outro lado, enviando seus e-mails. Lembre-se sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Programa de hoje falando sobre práticas de PNL e saúde. Para isso, agradecemos bastante a presença da Lilian, muito obrigado. Muito obrigada eu, doutor. Mais uma vez um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. A gente sempre agradece. Lilian Pelizon Ribeiro é advogada, Master Trainer em Programação Neurolinguística, qualificada e especialista em devolutivas de análise de personalidade, facilitadora dos treinamentos Você, Diamond e Practitioner. Lilian, a gente vai falar bastante hoje dentro dessa área da PNL, ligado também, claro, ao nosso programa de saúde. Antes de mais nada, o que é o treinamento Diamond? O que é o Diamond? O Diamond é um treinamento onde você vai perceber que tipos de comportamentos você vem tomando na sua vida. Não só com você mesmo, mas também com as pessoas ao seu redor. A gente já falou uma vez aqui, doutor, do treinamento Você. Isso. E no treinamento Você, a pessoa é convidada a olhar para dentro dela. Como ela se porta com ela mesma, que tipos de reações ela tem às atitudes de outras pessoas. Perfeito. No Diamond, nós vamos entender como é que as pessoas se comportam frente às suas equipes de trabalho, suas famílias, seus amigos, filhos, enfim, todo tipo de relacionamento. Por qual motivo? No Diamond trabalha você com os outros. Como o outro me percebe, que tipos de atitudes eu tenho e o que aquilo provoca no outro. Que tipos de reações eu posso ter e como as nossas preferências, os nossos arquétipos influenciam nas nossas atitudes e como as outras pessoas percebem isso também. Então, você já vai diferenciar o tipo de pessoa que você é para tipos de relações e trabalhos, enfim, que você passa a ter. Exatamente. O Diamond é também permeado por um instrumento que a gente chama de indicador Você. Quando você preenche esse questionário, o indicador Você, responde essas perguntas, nós conseguimos fazer uma análise do seu arquétipo. O arquétipo nada mais é do que a sua preferência em perceber o mundo, nos relacionamentos, no trabalho, nas suas decisões, enfim. Tudo que a gente faz escolhendo. E cada um tem uma maneira de escolher, de acordo com o seu arquétipo. Os arquétipos, doutor, vêm da escola junguiana. Jung falou muito de arquétipos. E a gente utilizou esse conhecimento de Jung junto com o conhecimento de Master Practitioner para montar o questionário, o indicador IV, que vai dar ao participante a possibilidade de entender como ele faz suas escolhas. A gente vai falar um pouquinho mais ainda dentro do arquétipo, mas eu não fiz o Você, por exemplo. A gente sabe que a gente até comentou sobre o Você. Eu não fiz ainda o treinamento Você. Eu posso fazer, eu posso realizar o Diamond. E se posso, é melhor fazer o Você antes? O que é indicado e o que é possível? Você pode fazer o Diamond antes de participar do treinamento Você. O que é que a gente recomenda? Que a pessoa faça antes o treinamento Você para que ela se conheça, para que depois conheça como os outros vêm agindo e como ela mesma age perante aí suas equipes, relacionamento, famílias. Então, se você se conhece antes, a percepção do outro fica muito mais fácil. Porém, não existe uma ordem ou uma regra. Existe a nossa recomendação, pela nossa experiência, de fazer antes o Você do que o Diamond. Ainda dentro dessa linha, né, você citou agora há pouco os arquétipos, a gente vai detalhar um pouco mais. Em termos práticos, para o meu dia a dia, logo de cara, a pessoa que vai fazer o Diamond, o que ela tem de benefício em termos de relações, realizações? No Diamond é trabalhado bastante a questão da identidade. Quem você é, o que você veio fazer nesse mundo, qual é a sua missão. Então, quando a gente está conectado ao que a gente é de verdade,
que a gente é determinado, que a gente é seguro, que a gente é competente, que nós podemos realizar as coisas. Quando a gente se conecta a esses recursos, a gente consegue um resultado muito melhor, mais efetivo nas nossas escolhas, ações, comportamentos. E vem aí o resultado que a gente busca. Certo. Ainda dentro dessa linha, então no meu dia a dia, o que eu posso melhorar? Me dê um exemplo prático, por exemplo, numa relação. A partir do momento que eu tenho uma dificuldade num trabalho, o que a PNL, claro, consequentemente, esse treinamento Diamond pode me auxiliar? É muito comum as pessoas dizerem, tal pessoa faz tudo errado, tal pessoa é de tal forma, tal pessoa age dessa maneira. É raro alguém que diga, eu ajo dessa maneira, eu fiz isso errado. Eu sou assim, né? Eu sou assim, eu cometi tal erro. Então é mais fácil a gente olhar para o outro do que a gente olhar para a gente. Isso é muito comum. Mas enquanto pessoa, nós cometemos erros e os outros também. Porém, nós temos talentos e preferências diferentes, que nos fazem diferentes, faz cada ser único. A gente pode utilizar esses arquétipos, por exemplo, para determinar, talvez, onde aquela pessoa pode ser melhor, desempenhar uma função melhor. É comum a gente escutar, de repente, as mães dizendo, meu filho deixa a toalha em cima da cama molhada, ele não arruma o quarto. A preferência de percepção do mundo dele é essa, um perfil mais flexível, mais aventureiro. Enquanto outras mães dizem, não, meu filho é certinho, ele faz as coisas do jeito que eu peço, o quarto dele está sempre impecável, ele é até um pouco enjoado. A preferência é essa, de ser mais sistemático, mais metódico. Então, como cada pessoa tem uma preferência, a gente pode aproveitar talentos de uma maneira mais eficaz e efetiva, para que aquela pessoa, utilizando a sua melhor habilidade, atinja o melhor resultado. Isso que você está falando é espetacular, porque a maioria das pessoas realmente elas se condenam, né? Ela se martiriza porque, por que eu não sou mais atento, por que eu não sou mais organizado, ou ao contrário, por que eu sou tão organizado, sou chamado de chato. A minha pergunta é a seguinte, eu sabendo então das minhas características, eu conhecendo tudo aquilo que eu desenvolvo melhor, seja uma atenção ou não, eu consigo fazer isso através dessa canalização de energia. Existe então essa característica, como você já citou, através dos arquétipos. O Diamond, ele vai auxiliar em tudo isso, ele vai fazer com que a pessoa potencialize tudo isso. Essa é a primeira pergunta e já em seguida, isso é mutável? Ou seja, uma pessoa, ela consegue modificar isso se necessário ou ela é assim e pronto? Ao contrário, doutor. Nós passamos a vida buscando melhorias. Eu nunca conversei com ninguém que tenha levantado da sua cama e dizendo, hoje eu vou fazer tudo errado. Então a gente acorda na intenção de acertar, de atingir o sucesso, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então desde criança a gente é condicionado a fazer as coisas de forma acertada. Por isso a gente muda. A gente vai atingindo resultados e percebendo o tamanho daquilo, muda para outras estratégias ou não. Então a gente nasce de um jeito, mas durante a nossa vida mudamos várias vezes. Por exemplo, meu filho é introvertido, gostaria que ele se soltasse mais. Pais, de repente o talento do seu filho está ligado a essa característica. Mas, se o seu filho quiser mudar, ele pode mudar. A gente tem a capacidade de mudar, doutor. Por qual motivo? Nós somos seres adaptáveis. Então, se eu quero atingir um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Por exemplo, gostaria de apresentar programas igual a Ana Maria Braga. Que tipos de características tem a Ana Maria Braga que a faz uma apresentadora tão excelente? Tão eloquente, tão envolvente. O que será que ela faz? Será que ela é extrovertida? Será que ela é metódica? Será que ela é flexível? Qual é o padrão que ela utiliza? E fazermos igual. Na nossa zona de esforço, podemos fazer coisas que,
de tanto repetirmos, entra em um conforto. A gente pode mudar, no início talvez seja difícil, mas a partir de um momento onde você fica acostumado a fazer aquilo, você já entra num comportamento normal e muda. Ou seja, aquilo que a gente cita durante as nossas visitas, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Exatamente. O que alguém já fez, você pode fazer também. Por mais impossível que possa parecer para você. Se um ser humano fez, você é capaz de fazer também. Seguindo essa linha, Lilian, achei muito interessante isso que você citou. Então, quer dizer, eu quero apresentar como Ana Maria Braga, eu quero correr aquele X de quilômetros que aquele cidadão conseguiu, ou enfim. Isso passa muito por esse arquétipo, por esse envolvimento com a pessoa e com o esforço. Só fazendo um parênteses aqui, a pessoa primeiro então, citando lá no começo, voltando um pouquinho do início do programa, é importante que ela se conheça primeiro, né? Por isso que é sugerido então que tem essa sugestão da pessoa primeiro fazer o você, vencer essas barreiras internas que ela tem, para depois ela buscar isso. Estou correto? Correto, doutor. A gente, às vezes, na nossa vida, está tão acostumado a desempenhar certos papéis, adotar certos comportamentos e atitudes, que raramente percebemos que estamos agindo de determinada forma. Quando eu percebo, eu já explodi, já fiquei nervoso, não consigo me segurar. Então, esse tipo de comportamento vem acompanhando você. E cada vez que isso acontece, vai sendo reforçado, como tantos outros comportamentos. Se a gente, cada vez mais, reforça esses comportamentos, sem ter a consciência de que eles acontecem e como acontecem, a gente não consegue mudá-los, justamente por não ter esse acesso. Você se conhecendo, você toma consciência e passa a mudar por você mesmo. Não porque alguém está falando para você mudar, mas pela sua percepção. Isso é muito bom. Quando a pessoa vai procurar para fazer o treinamento, ela já fez o você, ou mesmo está dentro de todos os treinamentos, a primeira coisa que ela pergunta e que nos perguntam, até pelos e-mails que nós respondemos e recebemos depois do nosso primeiro programa com você, é assim: eu sou muito nervoso, eu posso fazer o você, eu posso fazer o Daimon, eu sou muito irritado com algumas coisas, eu não consigo ficar parado, e também algumas perguntas relacionadas à obesidade, ao porte físico. Eu transmito, claro, essa pergunta a você. Se a pessoa é obesa, é muito calma, tem sonolência, enfim, quem e quais as pessoas podem realizar esse treinamento? Ela tem medo, enfim, ela pode realizar? É uma pergunta muito comum. Qualquer pessoa pode participar dos nossos treinamentos. Não é um treinamento de resistência física. O treinamento você, por exemplo, é um lugar onde a pessoa vai conhecer muito mais a ela mesma. Tanto o treinamento você quanto o Daimon são treinamentos em analogia com a nossa vida. Então, as situações que se passam nos dois treinamentos mostram para as pessoas como elas estão agindo lá fora. Porque os comportamentos que geralmente aparecem no treinamento são os mesmos que elas adotam lá fora. Essa analogia com a nossa vida faz com que a pessoa possa perceber como ela vem agindo em sua vida. Como não é um treinamento onde exige resistência física, você precisa correr daqui até lá, dar saltos, de forma alguma. Treinamento Daimon é um treinamento de energia, de atitude, de ação. Porém, hora nenhuma será exigido de você resistência física. Ao contrário, se a gente fizesse isso, a gente estaria restringindo a oportunidade das pessoas poderem transformar suas vidas. Então, o Daimon e o você são treinamentos vivenciais, porém nada tem a ver com resistência física ou capacidade de correr quilômetros, nada nesse sentido. Isso acaba sendo a preocupação de muitas pessoas, até porque essas pessoas também querem buscar essa melhora na sua qualidade de vida. Lilian, a gente vai então agora, a partir desse momento, falar de saúde. Aí você fala assim, mas você está falando de PNL, vai falar de saúde. Uma pessoa que ela é treinada, ela é capacitada, a gente sabe que buscar saúde a gente busca em todos os momentos da nossa vida. Uma pessoa que é treinada, capacitada, a partir do Daimon, do você, ela fica mais saudável, consequentemente mais feliz? Existem alguns dados sobre isso? A Lilian vai responder isso logo após o intervalo.
A gente vai agora para o intervalo, lembrando sempre do nosso e-mail. Gostaria aqui também de citar, quero aqui citar também o treinamento ribeirão, @1234você.com.br e, é claro, o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Até daqui a pouco. Obrigado. Olá, estamos de volta com o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre PNL, práticas de PNL e saúde. Mais uma vez, Lilian, obrigado pela participação. Sou eu que agradeço, doutor. Lilian, a gente falou antes do intervalo, ligando já dentro da nossa área de saúde, que uma pessoa treinada, ela fica mais saudável, ela tende a ter uma vida mais saudável, pela questão física, emocional e, consequentemente, mais feliz. Eu até perguntei se tinha algum dado sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre realmente essa saúde, o que a pessoa agrega e o que, claro, de que forma que ela vai trazer esses benefícios para ela em termos de saúde. Claro. As pessoas são únicas. Então, a mesma pessoa que sai de casa para trabalhar de manhã é a pessoa que chega em seu trabalho. Se essa pessoa saiu de casa infeliz, de repente discutiu ali com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, com a esposa, a pessoa vai chegar no trabalho a mesma pessoa. E talvez chegue infeliz, irritada, já com aquela vontade, eu não sei por que eu levantei da cama hoje, eu devia ter ficado na minha casa. Já chega para trabalhar desanimado, desmotivado. Uma pessoa treinada, sobretudo com a PNL, que é o que a gente está falando aqui hoje, doutor, ela tem condições, ela tem ferramentas para, utilizando aí a sua inteligência emocional, minimizar esse impacto. Eu tenho alguns dados aqui de uma pesquisa da Federação Getúlio Vargas de 2012 e ela fala, olha, 85% das pessoas que se capacitam, sobretudo na área de PNL, são mais eficazes em seu trabalho. 73% têm menos gastos com medicação. Então, se a pessoa está feliz, está motivada, está aí cuidando dela mesma, ela gasta menos com medicação. Ela não precisa daquilo, porque ela já está suprindo o que ela precisa. Isso. 81% menos visitas aos médicos. Se essa pessoa está feliz, motivada, se capacitando, ela fica menos doente, menos vezes. Vai procurar ela menos precisa o médico, visitar tá mais menos saudável, vezes, exatamente, o médico. 54% mais contratos para empresas. Ela produz mais, estando mais feliz e motivada. E 68% mais rápidos em entregas de contrato ou contratações de serviço, fechamentos de negócios. 68% mais rápidos. Então, sim, dados comprovados por uma instituição gabaritada que é a FGV. Isso. E uma pesquisa recente de 2012, apenas 2 anos atrás. Mais que provado do que alguém capacitado, que procura melhorar, que procura treinamentos, trabalha mais feliz, mais motivada e produz muitas vezes mais. Empresário, se o seu funcionário está buscando uma capacitação, se ele chega para você e pede permissão para de repente faltar 1 dia, 2 para frequentar um treinamento, para participar de um treinamento que vai agregar a ele, seja benefício pessoal, seja profissional, permita que ele faça isso. É um investimento que ele mesmo está fazendo para ele, que vai impactar diretamente no resultado do seu negócio. Funcionários, pessoas que querem melhorar, que desejam essa melhoria. Estão aqui os dados. De repente era tudo isso que alguém precisava para começar a se capacitar, para viver uma vida mais feliz, mais saudável. Então, vamos nos capacitar para melhorarmos como pessoa, como profissional, porque somos a mesma pessoa. Se você está trabalhando infeliz, você provavelmente chegará na sua casa infeliz também. E essa infelicidade constante
leva a gente a várias complicações, várias doenças. Isso pode somatizar em uma gastrite, em uma enxaqueca, uma dor no fígado, uma artrite, um câncer, enfim, várias complicações decorrentes dessa infelicidade, como a gente falou em outra edição. Mais de 90% das patologias, a gente tem isso comprovado através de artigos científicos, elas têm um fundo emocional, elas têm esse fundo de infelicidade, elas têm esse fundo de não estar fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. O Diamond, assim como você e outros treinamentos, eles canalizam para isso comprovadamente. Cada dia mais as pessoas investem nesses treinamentos, investem na pessoa, nela. Lilian, como gestor, a pessoa, o empresário, ele vai ficar mais exigente, né? Ele vai ter uma eficiência maior. Queria que você falasse isso para o empresário, porque muita gente fala do colaborador, né? O que ele tem que buscar, mas e o empresário? Ele vai ter um nível de exigência maior ou ele vai ser mais eficiente, ou os dois, enfim. O que busca esse empresário no Diamond? Como a gente fala sempre de excelência, doutor, é normal que esse empresário, esse diretor, esse presidente de empresa fique mais exigente. Porém, essa exigência deixará de ser aquela exigência pura e simples, por ser, como você disse, por ser chato ou por querer pegar no pé, para ser uma exigência saudável, buscando a excelência, exato, qualificada, buscando ali um resultado excelente. Vai ser mais eficaz. Por qual motivo? Poxa, a pessoa se capacitou, ela chegou ali, se preparou para estar naquela posição, se preparou para, de repente, administrar tudo aquilo ou executar tudo aquilo, gerir aquela empresa da melhor maneira possível. É natural que a pessoa, depois de capacitações, fique mais eficaz. Porém, depois de um Diamond, por exemplo, esse gestor, esse empresário, presidente, enfim, qualquer cargo de liderança, entenderá como cada colaborador, de repente, funcione e aproveite muito melhor os talentos que ele tem em sua equipe. Ele consegue direcionar essa equipe como uma orquestra. Exatamente. Cada um tem a sua função. Essa é a grande magia do Diamond. É que as pessoas realmente percebam quais os potenciais elas têm dentro delas e os gestores, que tipos de talentos existem aí na minha equipe. Poxa, se eu tenho vários talentos que eu posso aproveitar de diversas maneiras, por qual motivo eu vou deixar isso ser desperdiçado? Então, o gestor capacitado, entendendo como cada colaborador, como cada instrumento dessa orquestra funciona, ela tocará de forma muito mais eficaz e muito mais linda. Lília, quando a gente fala, isso é perfeito, né? Porque é buscando sempre a excelência. E falando dentro dessa excelência, dentro da motivação, quando eu faço o Diamond, eu consigo me automotivar, porque a motivação realmente, se ela não é bem fundamentada, ela vem simplesmente, ela passa, vamos dizer, se a pessoa motivou, recebeu uma notícia feliz, se ela não busca a verdadeira felicidade. O Diamond auxilia essa automotivação, ela auxilia a eu focar os meus objetivos, eu tenho um foco, eu quero, eu posso, eu faço. É isso, Lília? É isso também. A gente costuma falar em nossos treinamentos que ninguém motiva ninguém. As pessoas motivam elas mesmas. E a razão por, de repente, existir tantas pessoas desmotivadas é que, de repente, tantas coisas aconteceram aí durante a vida dessa pessoa, que aquela mochila anda tão pesada que foi se esquecendo como é ser motivado. A pessoa que se capacita e que entende que tipos de coisas a levaram para aquele estado, ela entende também que ela pode buscar a sua própria motivação. Depois que a pessoa sai de um treinamento como você e o Diamond, ela, através das técnicas que a gente aplica, encontra esses motivos. O que tem feito a mochila dela ficar tão pesada com coisas negativas. E ela encontra aí a sua motivação. Não que nós motivemos ninguém, ao contrário. É a pessoa que pode motivar a si mesma, através desses recursos que todos carregamos, mas que podem estar ali esquecidos e adormecidos. Perfeito.
Bom, como vocês observam, o Vida e Saúde, ele sempre busca justamente essa qualidade de vida, ele busca aonde o profissional, aonde o estudante, aonde a população em geral vai conseguir trazer e agregar essa qualidade de vida. A gente está chegando ao nosso final, Lilian, mas eu não posso deixar de perguntar e finalizar com a seguinte pergunta. Eu consigo então, a partir do Diamond, principalmente, canalizar as minhas principais atividades. No que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, nisso eu não tenho tanta aptidão. Eu consigo saber o que eu estou mais apto a fazer na minha vida profissional e também, claro, muitas vezes na pessoal. E internamente eu vou mudar, é isso que acontece? Eu queria que você comentasse, por favor, sobre essa questão. Bom, como a gente já falou, doutor, tudo que um ser humano consegue, outro também consegue. Então, se você busca algo diferente do que você já está acostumado a fazer, como eu disse, talvez no início seja um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo, com o hábito, com o treino daquela ação, daquela habilidade que você está querendo ali atingir, aquilo vai ficando um pouco mais fácil e você vai executando até chegar em um nível de maestria. A gente aprende, como quando a gente era pequeno, por exemplo, rodinha na bicicleta. Primeiro, 2 rodinhas. Quando você aprendeu a andar, de repente alguém tenha ido lá e tirado uma das rodinhas. E a gente aprende a pedalar com uma só. De repente, alguém vai lá e tira outra rodinha. Só que você já tem a habilidade de pedalar sem rodinhas. E quanto mais você pedala, mais você aprende. De repente está pedalando sem uma das mãos. De repente tira as 2 mãos, começa a empinar a bicicleta. São níveis de aprendizagem. Então, quanto mais a gente treina algo que a gente não está acostumado a fazer, melhor a gente fica naquilo. Então, se eu quero correr 10 quilômetros, por exemplo, não dá para começar com 10 quilômetros. Eu preciso começar do 1, do 2, preciso me preparar e chegar nos 10 quilômetros, com certeza. Mas existe aí um caminho a ser percorrido. Se eu não estou acostumada a fazer aquilo, eu posso me preparar, treinar, praticar aquilo. E aí a gente consegue atingir aquele resultado. E é sensacional os exemplos que a gente vê, as situações que a gente assiste, que vocês principalmente têm como depoimento. Eu queria então, finalizando, agradecer a presença, Lilian, da sua brilhante explanação e deixar à disposição realmente para que sempre que a gente tiver alguns exemplos, você possa vir dividi-los conosco. Claro, muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui um exemplo por favor, que a gente até comentou minutos atrás. Às vezes a gente tem mania de querer que os outros ajam como nós agimos. E de repente o talento daquela pessoa está justamente em fazer o que nós não sabemos fazer. Então, mães, pais, educadores, pessoas aí formadoras de opinião, permita que o outro exercite aí o seu talento. Se de repente o seu filho não é extrovertido como você acredita que ele deveria ser, entenda os motivos pelos quais ele está sendo diferente. Se o seu colaborador aí de repente não está desempenhando como você deseja aquela atividade, perceba como ele age e como de repente ele pode executar de maneira brilhante uma outra atividade. De repente o que nós queremos mudar no outro é justamente o seu talento e ser brilhante naquilo que ele sabe realmente fazer e que está ali desperdiçado. É isso, doutor. Muito bom. Realmente é a qualidade de vida, a busca por essa excelência e essa felicidade verdadeira e principalmente aquele bem-estar do dia a dia é que traz para nós toda essa busca e essa gama de conhecimento, Lilian, então, muito obrigado mais uma vez. Sou eu que agradeço, doutor. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. O espaço, como eu sempre digo, está aberto. A você também, muito obrigado. Lembre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Envie suas dúvidas, sugestões e também lembre do e-mail treinamento ribeirão@1234você.com.br, também lilian@1234.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.